Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Tarcísio informa aliados sobre desistência de filiação ao PL de Bolsonaro. É isso mesmo. O contexto político envolveu uma possível mudança de partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Inicialmente, havia uma expectativa de que ele deixaria os republicanos para se filiar ao Partido Liberal, abrigando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópolis, contudo, Tarcísio comunicou a aliados sua decisão de continuar nos republicanos, pelo menos até o final do seu mandato em 2026. Essa decisão chega após meses de especulações e discussões nos bastidores da política paulista. Em julho, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, havia mencionado que a filiação de Tarcísio ao partido era praticamente certa. Essa expectativa foi impulsionada também por declarações de Bolsonaro, dando uma margem segura para a transição do governador para o PL. E Nunes Marques será relator de ação de Boulos contra Tarcísio. Denúncia foi feita após a afirmação do governador de que o PCC teria orientado o voto em Boulos. É isso mesmo. O deputado federal Guilherme Boulos, que foi candidato à Prefeitura de São Paulo, protocolou uma notícia-crime no Tribunal Superior Eleitoral neste domingo, contra o seu adversário Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas, sob a acusação de divulgação de fatos falsos durante a campanha eleitoral. O relator do caso será o ministro Cássio Nunes Marques. Na representação, o advogado Francisco Otávio de Almeida Prado Filho, que representa Boulos, argumenta que o ato do governador foi feito como parte de uma estratégia. Neste domingo, o governador paulista afirmou, ao lado do prefeito reeleito Ricardo Nunes, que integrantes da facção Primeiro Comando da capital orientaram parentes e apoiadores a votarem em Boulos. A declaração de Tarcísio, que teve o salve do PCC pedindo voto em Boulos, foi dada em entrevista feita logo após o governador votar. Quem traz mais informações sobre esse caso é Thiago Pavinato, em Faroeste Brasileira, incluindo um pedido de inelegibilidade de 8 anos para Tarcísio de Freitas. Assista. Guilherme Boulos, derrotado na disputa pela prefeitura paulistana, acionou a justiça para pedir a inelegibilidade do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que afirmou que o PCC, primeiro comando da capital, determinou o voto no candidato do PSOL nas eleições deste ano. Existe ainda um pedido de cassação de registro de candidatura de Ricardo Nunes por ter sido supostamente beneficiado pela fala do governador. A declaração de Tarcísio aconteceu antes mesmo da apuração dos votos. Vamos ouvir. Na capital? Em relação ao PCC? Não, teve o salve, houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Não? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Outros. Além disso, o grupo de advogados, esse é a OAB paralela, é o misto de OAB paralela com um partido político. Prerrogativas deles próprios, ligado ao PT, vai interpelar criminalmente Tarcísio pelas suas afirmações. Em entrevista ao jornal Estadão, o coordenador do Prerro, Marco Aurélio Carvalho, nossa, quase falei outra coisa, disse que o governador usou as dependências do Palácio dos Bandeirantes, ele não mora lá, para dar uma coletiva se equiparando a um pronunciamento oficial. Aspas, é um claro abuso de poder político. Ele veiculou informações absolutamente mentirosas com objetivos políticos e eleitorais.
e tem que responder por isso. Fecho aspas. Segundo informações do jornal O Globo, Tarcísio disse a aliados que errou ao relacionar PCC com Boulos. O governador avaliou que faltou prudência de sua parte e admitiu que não estava preparado para o questionamento. Tarcísio acredita que seu erro foi ter respondido com os dados que tinha na cabeça, ao invés de dizer que não sabia do que se tratava, e garantiu que tem conhecimento do caso há muito tempo e que nunca usou as informações antes para atacar Boulos. Sobre as cartas, né? Diante de toda essa polêmica, o governo de São Paulo vai encaminhar ao Ministério Público as cartas atribuídas ao PCC com orientações para familiares votarem em Guilherme Boulos. Em uma das cartas, um integrante diz que a facção não faz acordo com o partido político, mas avisa que, aspas, se possível pedirem para seus familiares apoiar votando na Marta e no Boulos do PT. Fecho aspas. Em outra carta, um criminoso também pede votos em Boulos, dizendo que, aspas, foi esse papo que chegou até nós. Fecho aspas. Bom, em primeiro lugar, prerrogativas. Essa OAB paralela. Esse grupo que surgiu, porque a OAB ela está inerte, já faz... A OAB, o hino dela devia ser a pipa do vovô não sobe mais. Não é? Porque OAB e nada. Quando você fala OAB hoje, vem à cabeça do entrevistado primeiro aquele que se insere, né, na vagina feminina para absorver o fluxo sanguíneo da menstruação. Só depois você vai lembrar da OAB. Então, aí na Lava Jato, né, os advogados do pessoal do PT, que viam lá as suas prerrogativas feridas, se uniram, né, fundaram prerrogativas, as minhas prerrogativas. Aí esse grupo se fortaleceu tanto que quando o Lula chegou ao poder, eles chegaram ao poder junto. Tanto que a gente viu a Secretaria Nacional de Segurança ocupada pelo Arruda Botelho, e aí depois, quando o Dino saiu para pegar uns casos lá no STF, o Arruda Botelho também saiu, foi para o escritório que defende os casos que o Dino ia pegar de relator, e aquela beleza. Então, assim, defende as prerrogativas deles, só para eles, e as suas que se... Portanto, o Prerrogativas, ele já foi o primeiro a mostrar as unhas. Agora, o que muito me espanta nessa história toda é o seguinte, o Prerrogativas. Por que o Prerrogativas está passando por cima do Ministério Público Eleitoral, em primeiro lugar? Em segundo, por que ele está passando por cima da coligação, dos advogados da coligação? Depois, por que ele está passando por cima dos advogados do PT e dos advogados do PSOL? Por que o Prerrogativas está fazendo isso? Por interesse partidário, é claro. Então não tem nada de grupo Prerrogativas. Segundo, tanto os advogados da coligação, quanto do PT, quanto do PSOL, quanto Prerrogativas, muito me estranha o fato de, no primeiro turno, ninguém ter movimentado uma ação no mesmo sentido contra o Pablo Marçal por usar um atestado, um laudo médico falso. Ah, mas ele não sabia que era falso, devia saber. Porque mesmo se ele tivesse certeza que fosse verdadeiro, a lei proíbe de divulgar dados sensíveis, dados de saúde. Então é muito estranho ninguém ter feito nada no primeiro turno, porque aquilo sim, o laudo falso sim, implicava condições diretamente ao candidato Boulos, dizendo que ele não tem condições mentais de administrar a cidade. Ele não tem condições mentais de dirigir a própria vida. Aquilo sim foi um ataque sério. Agora, o que o Tarcísio disse, em sendo verdade, ele é o chefe da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ele que nomeou o Derrite para ser o secretário de Segurança Pública. É ele que é o chefe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Se ele tem um dado de segurança pública, ele está tornando público um dado de segurança pública. E porque é um político, ele tem que dar publicidade. E ele dizer que achou cartas que o PCC estava se movimentando em favor de determinado candidato, isso não quer dizer que o determinado candidato tenha relação com o PCC. Ao contrário do laudo, que dava uma pancada certa na cabeça do candidato. Agora, o Tarcísio em nenhum momento falou que o candidato tem ligação com o PCC. Então, se está provado que o PCC pediu voto, meu amigo,
Ele só fez demonstrar, ele só publicizou dados da segurança pública que nós merecemos saber. Nós devemos saber, aliás. E o Ricardo Nunes não tem nada a ver com isso. Ele foi beneficiado. Beneficiado do quê? Beneficiado do fato de existir o PCC? Beneficiado do fato do Brasil ser quase um narco-estado? Que benefício é esse? E outra, não é? O Tarcísio ali, ele foi provocado, não é, pelas perguntas da jornalista que estava ali. Ele não falou naquele momento sobre este assunto porque simplesmente ele queria. Não, uma jornalista foi e perguntou. Nós temos também o outro ponto a ser analisado, não é, que esse é mais um episódio que nos prova que a esquerda ela não quer participar de pleito eleitoral. O objetivo deles é eliminar um a um daqueles que são os candidatos, não é, que estão representando a direita e que podem ter cada vez mais força para consolidar a direita no nosso país. Então, o que eles querem é exatamente acabar com todas essas lideranças. Fizeram isso com o Bolsonaro, fizeram isso, não é, com outras lideranças também, querem fazer com mais lideranças e, claro, que o Tarcísio e agora o Nunes não sairia, não é, do alvo da esquerda para retirar. O objetivo deles a direita não pode se consolidar neste país, porque uma vez consolidada, eles vão conseguir implementar um projeto que realmente vai mudar o Brasil. Aí, meu querido, a esquerda simplesmente vai sumir do nosso país. Vale ressaltar também que o Boulos teve uma vitória importante aqui na cidade de São Paulo. 48% dos votos nos presídios de São Paulo foi para o Boulos. É verdade esse bilhete? Saiu na imprensa, né? De acordo com o que saíram nas matérias. Foi 48 ou 73? 48. Olha, eu vi 48. 48. É mais factível que seja 48 mesmo. A gente precisa lembrar do Lula também, né? Vocês lembram que quando... Ele não votou. Ele não votou, mas ele apoiava a candidatura do Boulos. A Marta Suplicy estava lá, né? A Marta também, companheira de longa data do Lula. E vocês lembram, né? Quando acabou a eleição de 22, o Lula... às vezes eu abaixo... Eu tenho um problema de audição, então às vezes eu abaixo. Chique, ela... O Poder 360 fala que é 72%. 72? Sério? Eu vi em alguns lugares 72, vi 48. Eu estou em Então eu dúvida. fui aqui bem... Mas vale lembrar que foi o Boulos Poder recebe, 360 que disse. Boulos recebe 72% dos votos presidiários em São Paulo. Eu vi em dois lugares. Eu vi os 28 de 48 outubro. que ela falou. Agora, 2018, atualizadas Na 2,58. Band saiu 48%. Mas 48, então ele teve menos da metade? Deixa eu ver Então aqui. o Nunes teve 52? Não faz sentido Essa esse do número. Poder Não, 360... mas pode ter abstenção, nulo e tudo mais. Né? O preso desistiu. Ah, mas não é voto válido. Não, sair da cela para Não, ele pode simplesmente não Não, mas votar. ó, 72%. Ele justifica. Mencionar o caso da eleição de 2022, que também teve o mesmo burburinho em relação... Mencionar o caso da eleição de 2022, que também teve o mesmo burburinho O caso, então, é 48 do total e 72 dos sim. votos Isso, válidos. é isso. isso. Pronto. É isso, por isso que o número é alto. Mas o que eu ia só mencionar era o caso da eleição de 2022, que também teve o mesmo burburinho em relação à presidência, né? E o Lula tinha votos em relação ao Bolsonaro, muito mais votos nos presídios do que o Bolsonaro. Assim, eu não acho difícil, não tem como a gente saber, né? Como a gente colocou aqui, o Tarcísio, ele lida com a segurança pública de São Paulo, então ele tem acesso a informações que nós, da imprensa, não temos e tal. Agora, o meu grande ponto é, a esquerda sempre construiu a narrativa da vítima da sociedade, de que a culpa é do capitalismo. Quem aí que não se lembra daquele vídeo clássico do Lula dizendo o quê? Que o pobre do jovem de 15 anos rouba o celular para tomar uma cervejinha. Sendo que os casos de roubo de celular no Brasil... um número expressivo, um número significante, leva a latrocínio. Então, a gente está falando de um crime muito sério, muito grave. Então, não me surpreende essa relação. A gente sabe que agora a esquerda, prerrogativas, enfim, todo consórcio vai fazer aquele teatro, ou triatro, como diria Luiz Gonzaga numa das músicas, vai fazer todo um teatro, vai dizer que uma acusação falsa, aquela coisa toda, mas, no dia a dia, o discurso que endossa a criminalidade não é o da direita. Endossa e adoça. Olha, o fato segundo consta aí, né, de ser a maioria está votando, supostamente, está votando no Boulos, isso aí apenas representa um dado que a gente já conhece, ou seja,
como eles têm o discurso voltado para a vitimização do marginal, dizendo que o marginal, na realidade, ele é vítima, ele não é o algoz, ele não é o cara que cometeu o crime, ele é vítima de um crime ancestral e por causa disso ele comete não sei o quê, isso é apenas uma reparação, é mais factível que você encontre esses indivíduos votando dos partidários de esquerda, por causa desse discurso, que é um discurso que tem. E Major pede a prisão de Alexandre de Moraes. Veja o vídeo. Eu quero manifestar aqui a minha opinião a respeito desse sujeito. Ele é um jagunço. É um jagunço que está sendo usado pela esquerda contra a direita nesse país. Ele é um bate-pau. Ele não é um juiz. O ministro, se é que nós podemos chamar esse criminoso de ministro, Alexandre de Moraes. Essa casa aqui não pode ficar em silêncio diante de tantos crimes cometidos por esse sujeito, juntamente com a organização criminosa que ele criou. Composta de delegados da Polícia Federal, assessores e uma rede toda de uma milícia que ele montou dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu já disse aqui em outra ocasião que o centro do ódio estava justamente dentro do STF. E essas revelações que foram feitas nos últimos dias pelos maiores jornais do país, elas confirmam isso. É estarrecedor como é que esse sujeito praticou tanta fraude processual para punir e matar pessoas inocentes. E aí eu me somo aqui aos deputados, aos bravos deputados do Congresso Nacional, que vem defendendo não só o impeachment desse sujeito, como também o processo, a condenação, a prisão e a responsabilização por todos os crimes que cometeu. É estarrecedor aqui, ao ler aqui algumas das ordens emitidas por esse sujeito e tudo aquilo que ele acusou, por exemplo, o Sérgio Moro, ele cometeu lá dentro do STF. Ele é a vítima, ele é a autoridade que abre o inquérito, que investiga e que julga. E pior ainda, ele determinava a feitura de relatórios e ele mesmo dirigia como é que esses relatórios seriam realizados. É estarrecedor, por exemplo, aqui, eu não vou ler tudo, eu acho que todos nós vimos, não é possível. Todo mundo viu nos jornais, mas ele indicando as pessoas que seriam investigadas. Um relatório isento tinha que ser determinado para se buscar fake news em todos os veículos, contra todas as pessoas, sejam elas quais forem, de direita ou de esquerda. Não, mas ele indicava. Eduardo Bolsonaro, Bia Kiss, Carla Zambelli, dentre outros que nós já conhecemos que foram alvos desse marginal. Então, eu espero aqui que Goiás não fuja à luta. Olha só, por exemplo, aqui algumas das passagens desse sujeito dizendo aqui para os seus assessores, ou o juiz dizendo para o assessor encarregado de realizar os relatórios: olha, ele não gostou, tem que fazer de novo. O ministro dizendo em dado momento que vocês querem que eu faça esse relatório? Ele próprio faria o relatório, ele próprio despachava e depois o assessor retornando, o juiz retornando para o assessor, ele gostou e já está disparando ordens e mandando bloquear contas. Então aqui, eu quero manifestar aqui a minha opinião a respeito desse sujeito. Ele é um jagunço. É um jagunço que está sendo usado pela esquerda contra a direita nesse país. Ele é um bate-pau. Ele não é um juiz. Esse sujeito é um tumor na nossa democracia que precisa ser extirpado. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.